Aqui está ele, no pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Começando mais um Balanço Celeste nesta sexta-feira de reforços. Meu amigo, Pedrinho abriu o jogo e disse que o Cruzeiro está com 5 nomes de peso na mesa do Joaquim Pinto para um possível reforço aí nessa temporada 2026. Lembrando que eu falo em nome de Supermercados BH, maior com você e todos os nossos parceiros no Rodapé Dinâmico. É isso mesmo, meu amigo. Pedrinho hoje, na inauguração da loja de número 400 do Supermercados BH, ele falou ali com a imprensa e disse que o Joaquim Pinto está com 5 nomes de peso, Ninguém está falando de jogador, contratação qualquer, não. 5 nomes de peso está na mesa do Joaquim Pinto e ele está ali buscando uma forma de contratar para chegar aí, para ajudar o Cruzeiro na busca desse tricampeonato da Libertadores. Pedrinho teria dito o seguinte, ele foi perguntado, é presente de Natal? Chega aí para presente de Natal para a torcida, para a Nação Azul? Pedrinho falou o seguinte, abre aspas, eu não sei se antes do Natal, mas que vai vir gente, vai vir. Gente de peso que nós vamos trazer. E aí bastou o Pedrinho falar isso para começar um verdadeiro reboliço nas redes sociais. Todo mundo tentando adivinhar qual é o nome, Qual é um desses nomes, pelo menos um desses nomes, desses 5 jogadores que o Pedrinho teria mencionado. Você sabe, você consegue dizer, mais ou menos aí, consegue chutar quem que deve vir para o Cruzeiro aí de acordo com o Pedrinho? Eu não sei se você sabe, eu quero saber se o Arthur Moraes sabe. Você viu a entrevista, Arthur, do Pedrinho falando? Você imagina aí quem é que pode chegar para ajudar o Cruzeiro nessa busca do tricampeonato da Libertadores? Boa noite, Henrique Nézer. Vi sim, acompanhei. A gente está sempre antenado, E não poderia ser diferente. Repercutiu bastante essa entrevista do Pedro Lourenço, dono da Boiada, dono da SAF, inauguração de mais um supermercado de número 400. O homem não tá para brincadeira, não. Tomara que ele tenha mais de 1.000, porque, quanto mais, melhor, como se dizia antigamente, porque aí é mais bala na agulha para investir no nosso Cruzeirão, no seu Cruzeiro. O grande Pedro Lourenço. Foi até uma entrevista aí pro Léo Figueiredo, grande Léo Figueiredo, com quem convivi profissionalmente nos tempos de Rede Itatiaia. Tá com moral lá na fã, hein, Léo Figueiredo? Vamos que vamos. E com moral junto ao Pedro Lourenço, uma entrevista muito boa, tirando muita coisa aí do Pedro, a questão desses reforços 5 que o Joaquim Pinto está trabalhando. É que eu fui de um tempo que o torcedor já esperava o Papai Noel. Antes da virada do dia 24 para o dia 25, ou no dia da noite de Natal, já tinha o anúncio do reforço. Quem sabe ainda possa acontecer. Mas hoje em dia não é fácil você tirar jogador dos clubes, o investimento é alto, poder de convencimento, é o atleta, é empresário, é o clube. Quem tem bons jogadores e tem estrutura não se desfaz. E o próprio Pedro Lourenço, de viva voz nessa entrevista, o que ele frisou? Que não é fácil. E que são jogadores de peso. São jogadores de peso. Não é verdade? Eu, assim, fico imaginando. Ele está sendo arrojado, ousado. Ele vai querer título em 2026 e teve na bica de ser campeão. Ele, no fundo, teve a esperança, sim, de que daria volta olímpica esse ano, porque o Cruzeiro esteve próximo de uma conquista de título, que era a Copa do Brasil, e que escapou nos pés lá do Gabigol e nos erros do próprio mister Leonardo Jardim, o ex-treinador que tem seus méritos, já falei isso, mas é o ex-treinador do Cruzeiro. Agora é Tite, eu visto a camisa do Tite. Como disse antes, não era o treinador da minha preferência, mas é o que foi contratado. É um técnico renomado, 2 Copas do Mundo, campeão mundial de clubes com o Corinthians, campeão de outros títulos. Meu Deus do céu, eu tenho que estender o tapete azul, bater continência, torcer por ele. Então o Tite hoje, na minha opinião, é o melhor treinador do futebol brasileiro. Uma coisa a gente tem que realmente se render. O homem é profissional, é competente e é respeitado. Quando se olha lá no banco, tem que se respeitar esse treinador. Não foi campeão do mundo com a seleção, mas fez bons trabalhos. E aqui,
E ele vai pedir grandes reforços, como o Pedro falou, reforços de peso. Não é qualquer um não, meu amigo. É jogador para chegar e ser titular. Eu, por exemplo, se eu fosse o Tite, eu pedi um lateral direito. Eu acho que vai precisar de um zagueiro que o Vidalba vai estar parado um bom tempo. Um volante, embora tenha o Rian Guilherme e o Romero, que é o titular, pediria um volantão experiente para Libertadores. Um meia, que é o camisa 10 que todo mundo está querendo, para jogar com o Matheus Pereira ou ser a sombra do Matheus Pereira. Mais 2 atacantes, ou um meia e um atacante, porque vai ter que ter um homem de área, porque não é possível que o Gabigol vá permanecer no Cruzeiro. Não é possível. Ele, o Wallace, não, pelo amor de Deus. Até agora só o Eduardo, né? O Gamarra. É muito pouco, gente. É muito pouco. Foram 3, né, que já deixaram o clube, o Bolaço também. Muito pouco. A barca tem que ser maior. Tanto que o Lourenço está falando aí em 5 reforços. Mas é o meu pensamento, porque o Pedro Lourenço vai querer dar qualidade, dar grandes reforços ao Tite para ele realizar um grande trabalho, e para o Pedro Lourenço já cobrar em 2026 o patrão volta olímpica. Já a comemoração de título. E tem Mineiro, simultaneamente ao paralelo, simultaneamente ao brasileiro, que já começa no final de janeiro. Tem que reforçar que venham grandes nomes. É o que a gente espera. Tá arrojado o Pedro, hein? Certeza, muito arrojado. Mas o que me deixa mais tranquilo nessa história toda do Cruzeiro, né? Tá procurando aí jogadores para a próxima temporada, é saber que quem tá à frente disso tudo é o Joaquim Pinto, que já provou por A mais B a excelência, né, em procurar e buscar jogadores, porque senão pode acontecer, não sei se você se lembra, mas e esse pacotão aí, ó, de reforços, né, que foi apresentado para o Cruzeiro lá em janeiro. Quem diria, né, que algumas dessas peças aí que a gente botou tanta confiança, botou tanta fé, iria decepcionar a gente. Você se lembra desse pacotão, Arthur? Ah, sim, Henrique. Eu vou falar desse pacote, que foi no início do ano, né? Desse pacote aí, que foi anunciado. Tem muitos que decepcionaram. Quem decepcionou, quem realmente agradou, justificou, qual a contratação positiva, eu vou falar disso sim. Mas antes, o recado aqui da minha parceira, que é a 7K Bet. Sabe o que a galera toda também gosta? De diversão com transparência, segurança e benefícios exclusivos. E isso você encontra na 7K Bet, como disse a nossa parceira. Olha só o que a 7K Bet oferece, meus amigos. Vamos conferir? Saque na hora, cashback de até 25%, as melhores odds e suporte 24 horas. O jogo aqui é limpo e eu indico a 7K Bet. Fiquem ligados que é só para maiores de 18 anos e a diversão tem que ser com responsabilidade. Aponte aí a sua câmera para o QR Code que está na tela. Eu falei 7K Bet. Estou vendo aqui a relação e você até me enviou mais cedo. Vamos lá. Positivo. Christian. Jogadoraço. Até deu uma demora em engrenar, mas foi uma baita de uma contratação. Fagner agradou a muita gente. Não me convenceu tanto assim, não. Mas não tem que convencer a mim, não. Tem que convencer é o dono da SAF, é o staff, é o treinador que é do Leonardo Jardim e é o torcedor. Mas, na minha opinião, não é lá, é Sabrastemp. Já teve o grande momento, a grande fase dele. Rodriguinho foi uma decepção, uma revelação que veio do América, se esperava muito dele, teve poucas oportunidades também e acabou emprestado para o futebol cearense. Eduardo, eu sempre fui contra a contratação, desde o início. Decepções? Você quer mais? Tem uma lista aqui, ó. Wallace, Marquinhos, Dudu, Gabigol, mas a maior decepção de todas que eu tive, de todas essas contratações feitas pelo Cruzeiro no pacote de 2025, do início do ano, Dudu. Quando ele estava para ser contratado, o diretor, o Alexandre Matos, falou, não, isso aí não procede, não vem. Eu falei, olha, não acho uma boa vinda do Dudu. Aí eu tive que me render à opinião da maioria que queria o Dudu. Não, mas você prefere o quê, pô? Tem que ser jogador diferenciado, ele vai decidir, coisa e tal.
e não vestiu a camisa, não justificou, vestiu a camisa sem justificar, sem dar retorno. Depois dele, o Wallace. E depois do Wallace, o Gabigol. Eu classifico dessa maneira. Ainda bem que esse pacotão de 5 nomes, de 5 reforços, vai ser um pacotão legal, hein? Eu quero ver e aplaudir. Porque se o Pedro falou, tá falado. Ele disse reforços de peso. Não é jogador qualquer, não. Refugo, não, nada de... Não é só para composição de elenco, não. Jogador para chegar e, como eu falei, eu gostaria de ver mais um lateral direito para disputar a posição com o Ilha, de um jogador para zaga, ainda mais se o Jonathan Jesus for sair e com essa lesão do Vidalba, de um volantão para Libertadores, de mais um meia, um camisa 10 e mais um meia, se for o caso, e um centroavante, para quando o Caio Jorge não jogar, entra então o centroavante a ser contratado, se for contratado. E que o Cruzeiro não vá perder ninguém. É isso. É o meu pensamento, é o que eu acho, a minha opinião e o pessoal que possa interagir conosco. Não é verdade, Henrique Nézia? Um bom restante de noite de sexta-feira para você, meu amigo, e para toda a Nação Azul. Teremos aí a nossa resenha aos domingos e às quartas-feiras, aguardem. E não se esqueça, meu amigo, chegou até aqui, segue o canal, curte, compartilha para esse vídeo chegar aí mais cruzeirenses. E se você chegou até aqui mais uma vez, o meu obrigado. E amanhã nós estamos juntos de novo. Alô, tchau, tchau, abraço.